Olá, bom dia, graça e paz. Vamos refletir juntos nessa manhã? Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte às Escrituras: Não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova todos os dias. Quando nós falamos a respeito da nossa vida e intimidade com Deus, nós precisamos de entender que há uma luta constante do nosso desejo em cumprir as nossas próprias vontades, o desejo do nosso próprio coração e sermos tocados pelo Espírito Santo para cumprirmos a vontade de Deus através das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, ele fala que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. E aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. Fazendo uma alusão a esse texto também que eu estou falando nele nessa manhã. Nós precisamos de entender as nossas limitações, as nossas falhas e as nossas imperfeições. Não é porque nós erramos e falhamos que nós precisamos de abandonar a nossa fé, deixar de buscar a presença de Deus, buscar a cada dia estar na presença de Deus, independente das lutas, das tribulações e das adversidades. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos, e por mais que você lute todos os dias para permanecer na presença de Deus, para viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de intimidade com Deus, sempre nós vamos barrar nesta luta entre o nosso eu interior, o nosso eu humano e o nosso interior, que é tocado pelo Espírito Santo, nos leva a ter uma intimidade com Deus através da nossa vida espiritual. Por isso nós precisamos de buscar a cada dia nos afastar dos desejos da carne e viver uma vida, espiritual, buscando as coisas espirituais, buscando a presença de Deus, buscando a intimidade com Deus, porque só assim nós vamos conseguir vencer dia após dia os desejos do nosso coração. Todos nós, por mais que buscamos, todos nós, por mais que pagamos um preço para permanecer na presença de Deus, nós somos limitados, imperfeitos, cheios de falhas e cheios de imperfeições. Quantas vezes, por mais que nós estamos na presença de Deus, nós nos sentimos, como é relatado nas Escrituras, falando a respeito de um sepulcro caiado. Por fora, nós estamos demonstrando, uma santidade, nós estamos demonstrando uma presença de Deus, nós estamos demonstrando ser usados por Deus, mas lá dentro do nosso interior, nós sabemos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, tudo aquilo que nós cometemos que entristece o coração de Deus e que entristece o Espírito Santo. Por isso nós precisamos a cada manhã reconhecer que a cada oportunidade de viver mais um dia é a oportunidade que nós temos de nos aproximar de Deus, independente dos nossos erros e das nossas falhas, do que nós cometemos no passado. Todos nós sabemos, o quanto nós já cometemos de erros, de falhas durante o decorrer da nossa vida. Tem erros e falhas que nós cometemos no decorrer da nossa vida que nos impedem de exercer cargos ministeriais no corpo de Cristo, na igreja. Embora hoje quase instituição religiosa nenhuma valoriza isso. Principalmente quando fala a respeito de líderes espirituais, quando eu vou falar para o meu próprio círculo, de fé, que é o cristianismo, que é a igreja evangélica, um pastor, a Bíblia diz que ele tem que ser marido de uma só mulher, que ele deve governar bem a sua casa, ter os seus filhos sob disciplina, e nós temos observado hoje que em grande parte das instituições religiosas, os líderes já passaram pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto casamento, nós estamos deixando de ser exemplo para as outras pessoas, para viver de qualquer maneira. Nós estamos defendendo parte das escrituras sagradas, mas nós não estamos defendendo ela como realmente nós somos chamados e tocados para defender. Claro que isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com status, e as pessoas não querem reconhecer a sua impossibilidade de exercer um cargo, porque isso dá status, e o ser humano ele é movido por status, ele é movido por
pelos seus próprios desejos. Então nós precisamos de ter muito cuidado quando nós colocamos na nossa vida, né, aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer, aquilo que a Bíblia diz que não pode ser exercido, que não pode ser praticado. Por isso é uma luta constante dentro do nosso coração para entendermos a vontade de Deus e a vontade do nosso próprio coração. Nós precisamos de entender a vontade de Deus e os desejos da nossa carne. Por isso não é fácil servir a Deus, não é fácil permanecer na presença de Deus. Independente da situação em que você se encontra, né, nesse dia, nessa manhã de sábado, eu quero te dizer que Deus ainda quer se relacionar com cada um de nós, mas nós precisamos de renunciar aos nossos desejos, às nossas próprias vontades e buscarmos dia após dia fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está nas Escrituras Sagradas, a vontade de Deus está registrada nas Escrituras Sagradas, não na religião. Como eu sempre falo, a religião é hiper importante, mas a intimidade com Deus, a salvação, ela é individual. E nós precisamos de entender que mesmo limitados, mesmo cheios de falhas e imperfeições, Deus quer manter intimidade com a gente para nos ensinar a depender dele. Por isso, segundo Coríntios 4,16, como eu ministrei no início dessa mensagem, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior, ele se renova todos os dias. Nesta manhã, Deus veio de encontro a mim e a você, dizendo, ainda há oportunidade de você viver uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de busca, uma vida de intimidade com Deus. No livro de Apocalipse, Jesus ele deixou registrado para cada um de nós: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar e vai ter intimidade com você. Da mesma forma, se nós queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos de renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Que a presença de Deus possa estar sobre a tua vida, sobre a tua família nesta manhã, que o Espírito Santo trabalhe no meu e no seu coração e que a cada dia nós possamos buscar intimidade com esse Deus tão lindo, com esse Deus tão maravilhoso, que se apresenta a cada dia, nos dando a oportunidade de reconciliar com Ele. Lembrando bem, nós vamos viver aqui 50, 30, 20, 70, 100 anos. O que nós decidimos aqui vai gerar para nós viver na eternidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, na presença dele ou não. Por isso a escolha é minha e a escolha é sua. Que Deus te abençoe e te guarde. Um dia de paz, um dia de vitória, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e fiquem todos com Deus.